Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e eu vim voltar aqui com vocês para fazer este ursinho polar de Sharp. Essa parte aqui é que a gente já fez na primeira parte do vídeo, no primeiro vídeo, e essa aqui nós vamos continuar fazendo até o nosso ursinho ficar assim. Lembrando sempre que eu deixo a receita na descrição do vídeo, tanto o link da receita original, onde foi que eu peguei a receita, quanto a traduzida em PDF. E vamos nessa! Como nós terminamos as orelhas na primeira parte do vídeo e eu já costurei elas, nós agora vamos fazer os bracinhos. Ó, eu estou aqui com o meu fio Cleia, lembrando que eu estou usando fio Cleia duplo e agulha 2 milímetros. E nós vamos fazer agora os braços, começando com um círculo mágico e 6 pontos baixos, ou, no meu caso, eu vou fazer uma laçada inicial e 2 correntinhas. Agora, na segunda correntinha, eu vou fazer 6 pontos baixos, dentro da mesma correntinha. Se você estiver usando uma agulha mais grossa e um fio mais grosso, faça um círculo mágico com 6 pontos baixos. Feita a primeira volta com 6 pontos baixos dentro do círculo mágico ou na correntinha, nós vamos agora para a segunda volta fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base, ou seja, um aumento em cada ponto de base. Então, vou aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Fiz aqui os meus 2 pontos baixos no primeiro ponto da base. Vou pegar aqui no meu primeiro ponto desse aumento e vou passar meu marcador. Dessa forma, passei o marcador no primeiro ponto, esse é o primeiro ponto da base. Então, nós vamos continuar fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base até o final da volta. Já fiz aqui a minha segunda volta com 2 pontos baixos para cada ponto de base, ou um aumento para cada ponto de base. E agora nós vamos para a terceira volta. Na terceira volta, nós faremos um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Então, vou passar aqui minha fita para frente, porque dessa forma já vai marcando os pontos. E vou fazer no meu primeiro ponto um ponto baixo. Como esse fio já está aqui, ó, eu já sei onde começa a minha terceira volta. O fio já está aqui, eu sei onde começa a terceira volta. E agora eu vou continuar fazendo. Fiz o meu primeiro ponto. No segundo ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. E continuo repetindo. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, vamos até o final da volta. Fiz aqui a terceira volta com um ponto baixo e um aumento. Nós vamos agora fazer a quarta, quinta e sexta volta, ou seja, 3 voltas fechadas em pontos baixos. Por isso eu vou fazer fora de câmera. Essa marcação aqui eu já ensinei para vocês a fazer na parte do corpo, então não vou ficar me demorando. Então esse fio maior que eu tenho aqui eu vou passar para trás e vou continuar fazendo essa minha marcação até eu terminar as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos. Eu já fiz aqui minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos, a minha quarta, quinta e sexta volta. E agora nós vamos para a sétima volta. Eu vou continuar aqui fazendo essa minha marcação com a minha fita. E na sétima volta nós faremos 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer o meu primeiro ponto aqui, já marcando ele, dessa forma, com a minha fita para frente. Vou fazer mais 3 pontos baixos, totalizando 4. Feitos os 4 pontos, nós agora vamos usar os próximos 2 pontos para fazer uma diminuição. Então, pego a minha agulha, passo pelo ponto e puxo uma laçada. Passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas que temos. Assim, eu fiz uma diminuição. Vamos repetir novamente. Mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, usando os próximos 2 pontos, nós fazemos uma diminuição. E mais uma vez, mais uma repetição, a última. 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, usando os próximos 2 pontos, fazemos a última diminuição. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a oitava, nona, décima, 11ª, 12ª e 13ª volta, ou seja, 6 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer as minhas fora de câmera. E é só assim, 6 voltas fechadas em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base, até terminarmos ali a 13ª volta. Assim que eu terminar, eu volto com vocês.
Eu já fiz aqui as minhas 6 voltas fechadas em pontos baixos e agora nós vamos para a 14ª volta. Nessa volta nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então eu já passei aqui minha fita para trás, vou fazer meu primeiro ponto, meu segundo ponto e meu terceiro ponto. Agora, usando os próximos 2 pontos, nós vamos fazer uma diminuição. A diminuição normal. E repetimos novamente, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, uma diminuição, e repetimos mais uma vez, 3 pontos baixos e uma diminuição. E assim nós terminamos a 14ª volta. Agora nós vamos para a 15ª volta, 16ª e 17ª, na verdade são 3 voltas fechadas em pontos baixos. Por isso eu vou fazer fora de câmera. Vou fazer aqui as minhas 3 voltas fechadas em pontos baixos e já venho com vocês. Terminei aqui o meu braço, as 3 voltas fechadas em pontos baixos e agora o que eu vou fazer? Antes de fechar tudo, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar meu marcador. Vou colocar um pouquinho de enchimento só aqui na ponta do bracinho. Coloquei aqui na ponta e agora eu vou ensinar para vocês uma coisa. Nós temos 2 formas de fechar o braço. Nós podemos cortar um fio de 35 centímetros, passar aquela costura em zigue-zague, igual a que eu fiz na orelha. Ou a gente pode fazer o seguinte, vou passar aqui minha agulha pela linha, que eu não cortei. A gente pega assim, ó, o bracinho, a gente fecha essa parte aqui de cima, depois de ter colocado o enchimento, obviamente. E vamos passar a agulha pelos pontos. Ó, pego a agulha e passo aqui pelo primeiro ponto, desta forma. Passo pelo ponto à frente, ó, desta forma. Puxo uma laçada e faço um ponto baixo. E repito no ponto à frente. Passo a agulha pelo ponto, desta forma. Pelo ponto à frente, assim. E nós vamos fechando com pontos baixos. Ou pontos baixíssimos, mas eu acho que pontos baixos fica melhor. Vou passar novamente até o final da volta. Até o final dessa partinha aqui, na verdade. Feito isso, a gente faz uma correntinha e corta um fio de mais ou menos 20 centímetros para fechar, depois para costurar o bracinho no corpo. E fica assim, pronto. Lembrando que nós fazemos 2 bracinhos, obviamente, eu já fiz aqui os meus 2. E agora nós vamos para a parte da barriga. Eu vou costurar essa parte aqui depois, vou ensinar primeiro como fazer a barriga. Para fazer a parte da barriga, eu vou usar essa cor aqui, de fio Cleia duplo. Essa cor é tipo um ouro velho, acho. Vocês podem usar qualquer cor que quiserem, mas para remeter mais ao inverno, seria bom ou uma cor assim, ouro velho, ou um cinza. Um cinza vai ficar muito bonito. Então, eu vou começar agora a fazer a parte da barriga, usando o fio Cleia duplo e uma agulha 2 milímetros. Nós começamos fazendo uma laçada inicial. Nós começamos fazendo a laçada inicial e 2 correntinhas. Se você estiver usando uma agulha mais grossa, maior do que 2,5 milímetros, e um fio mais grosso, faça um círculo mágico com 6 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas 2 correntinhas e dentro do segundo ponto a partir da agulha, ou do primeiro que a gente fez, da primeira correntinha, eu vou fazer 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos, nós vamos para a segunda volta, fazendo um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto com uma fitinha ou um marcador. Já feita a segunda volta com 2 pontos baixos para cada ponto de base, nós vamos fazer agora a terceira volta com um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Essa marcação eu vou continuar fazendo igual a que eu já estava fazendo antes, que eu fiz no corpo e nos braços, então eu não vou ficar me repetindo nela porque você já sabe como fazer. Então, nós fazemos aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos repetir isso até o final da volta. Um ponto baixo no primeiro ponto
e um aumento no segundo ponto. Feita a terceira volta com um ponto baixo e um aumento, nós vamos agora para a quarta volta, fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu já passei minha fita para trás, vou fazer meu primeiro ponto já marcando. Faço o meu segundo ponto individual. E no terceiro ponto na nossa base, fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto. Dessa forma, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir isso novamente. 2 pontos baixos individuais. E no terceiro ponto nós fazemos um aumento. Continuaremos com essa repetição até o final da volta. Sempre 2 pontos baixos e um aumento. Feita a quarta volta com 2 pontos baixos e o aumento, nós vamos agora para a quinta volta, fazendo 3 pontos baixos e o aumento. Então, eu já passei minha fita para trás, vou fazer meu primeiro ponto, meu segundo ponto individual, meu terceiro ponto individual, e no quarto ponto nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vai ficando assim, 3 pontos baixos individuais e o aumento. E nós vamos repetir isso novamente até o final da volta. 3 pontos baixos individuais e o aumento no quarto ponto. Terminada a quinta volta, fazendo 3 pontos baixos e o aumento, nós vamos agora para a sexta volta. Na sexta volta, nós vamos fazer 4 pontos baixos e o aumento. Então, eu já passei minha fita para trás, faço meu primeiro ponto individual, faço o segundo ponto individual, faço um terceiro ponto individual e o quarto ponto individual também. Fiz 4 pontos individuais, no quinto ponto eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E essa é a repetição da volta inteira. 4 pontos baixos individuais e um aumento no quinto ponto. Terminada a sexta volta, fazendo 4 pontos baixos e o aumento, nós vamos agora para a sétima e última volta dessa parte da barriga, fazendo 5 pontos baixos e o aumento. Então, eu já passei minha fita para frente, vou fazer meu primeiro ponto individual, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto individual. Feito 5 pontos individuais, nós vamos agora no sexto ponto e vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos individuais, um aumento no sexto ponto e vamos continuar com isso até o final da volta. Lembrando que essa é a última volta da parte da barriga. Terminei aqui a sétima volta, fazendo 5 pontos baixos e o aumento. Agora eu vou tirar meu marcador e vou fazer aqui no ponto à frente um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 35 a 40 centímetros. Eu corto ele bem grande porque eu gosto de fazer costura dupla, eu gosto de fazer 2 vezes a costura. Vou pegar o meu ursinho, que eu vou fazer aqui atrás, esse fio aqui a gente não precisa cortar, tá? A gente só puxa aqui para ficar bem fechadinho esse miolo. Deixamos aqui o fio dentro, não tem problema. E vamos costurar ele aqui, ó, quase no fim do ursinho, igual esse primeiro, ó. Pegando aqui já no meio das pernas dele, chegando aqui no meio das pernas, nós vamos costurar ele aqui. Eu gosto de fazer o seguinte, eu pego uma cola da marca que você quiser, e eu passo ele no centro do bichinho, no centro dessa parte da barriga. Esse fio aqui, ele vai ficar meio colado aqui no meio. E eu prendo com essa cola no bichinho essa parte da barriga, onde ele vai ficar, porque ele fica mais preso na hora de costurar. Então, eu colei aqui só o centro, depois eu vou costurar. Eu não recomendo colar tudo, porque a cola, apesar dela ser boa, ainda há o risco de desmanchar, de sair, até por... Tanto que o melhor é sempre colocar óleos de segurança. Como eu estou sem aqui, eu vou colar mesmo as minhas pérolas. Mas o recomendado bom mesmo, para não sair, é o olho de segurança. Então, eu vou colocar aqui. Vou costurar aqui o miolo, aqui no caso a barriga do meu urso, os bracinhos
a gente coloca bem aqui do lado, ó, essa parte do pescoço fica bem clara, ó, dá pra ver mais ou menos onde a gente termina a parte do pescoço. A gente conta umas três voltas aqui pra baixo, ó, desta forma, umas 3 voltas pra baixo, e prendemos o nosso bracinho aqui. Eu vou prender meus dois bracinhos, vou prender a barriga e eu volto com vocês para fazer a parte do focinho. Bom, agora eu vou ensinar para vocês a parte do focinho do nosso urso. Para fazer o focinho, eu usei a mesma cor de ouro velho, da minha linha Cleia dupla, e agulha 2 milímetros. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma laçada inicial. Aqui nessa parte tem que ser a laçada inicial, não importa qual linha você estiver usando, tem que ser uma laçada inicial. Nós vamos fazer 6 correntinhas. Fiz aqui 6 correntinhas. Agora nós faremos, a partir da segunda corrente, ó, essa primeira que está aqui na agulha, a gente ignora e vamos para a segunda. Nessa segunda, nós faremos 2 pontos baixos na mesma correntinha, ou um aumento. Fiz os 2 pontos baixos, agora faremos 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Então, faço aqui na minha primeira correntinha, eu passo a agulha e faço um ponto baixo, passo a agulha no segundo ponto e faço o segundo ponto baixo, passo a agulha no terceiro ponto e faço o terceiro ponto baixo. Agora, aqui no cantinho, nessa correntinha aqui, que nós fizemos, que é a primeira, nós faremos 4 pontos baixos dentro dela. Então, vou passar a agulha aqui dentro e vou fazer 4 pontos baixos na mesma correntinha. Fiz aqui os 4 pontos baixos na mesma corrente. Vamos fazer novamente 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, pego aqui na corrente seguinte e faço um ponto baixo. E já vou escondendo esse fio aqui, ó. Já coloco ele pra frente e já vou escondendo. Vou no segundo ponto, faço o segundo ponto baixo. Vou no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Fiz os 3 pontos baixos, agora nessa última corrente, onde a gente fez aqui o aumento inicial, nós faremos 2 pontos baixos, ou seja, um aumento, na mesma correntinha. Assim, nós terminamos a primeira volta da parte do focinho. Na segunda volta, nós vamos fazer aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. Então, nesse mesmo ponto aqui, no primeiro ponto que nós temos da primeira volta, nós vamos passar a agulha e fazer um ponto baixo. Agora, nesse mesmo ponto onde a gente fez o primeiro ponto baixo, nós faremos um meio ponto alto. Então, pego uma laçada com a agulha, passo pelo mesmo ponto onde eu fiz o primeiro ponto baixo, pego outra laçada com a agulha, puxo por entre o ponto e fico com 3 laçadas na agulha. Pego outra laçada com a agulha e fecho as 3 laçadas. Desta forma. Vou até fazer mais uma vez com vocês. Pego aqui uma laçada com a agulha, passo pelo mesmo ponto onde a gente fez o primeiro ponto baixo, pego uma laçada com a agulha e puxo pelo ponto, ficando com 3 argolas aqui na minha agulha. Pego outra laçada com a agulha e passo pelos 3 pontos, pelas 3 argolas, desta forma. Agora a gente vai para o segundo ponto. A gente não precisa marcar essa parte, nós vamos direto para o segundo ponto. Nesse segundo ponto, nós faremos 2 pontos altos. Então, acredito que eu não preciso explicar para vocês como fazer um ponto alto, vou só aqui fazer os 2 pontos altos no segundo ponto. Agora, no terceiro ponto, nós faremos novamente 2 pontos altos no terceiro ponto. No mesmo ponto, nós faremos 2 pontos altos. Agora vamos para o quarto ponto, esse ponto aqui. Nele, nós faremos um ponto baixíssimo. Isso mesmo, um ponto baixíssimo. Só passamos a agulha aqui, puxamos a laçada pelas argolas e pronto. Um ponto baixíssimo. Agora, no quinto ponto, nós faremos 2 pontos altos novamente. Então, eu vou pegar aqui, nesse mesmo ponto, vou fazer 2 pontos altos. No sexto ponto alto que nós temos, no sexto ponto de base que nós temos aqui, nós faremos novamente 2 pontos altos. Agora nós vamos para o sétimo ponto
E no 7º ponto, nós faremos um meio ponto alto novamente, ó. Pegamos uma laçada com a agulha, passamos pelo ponto, pegamos outra laçada com a agulha e passamos pelo ponto, pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolas. E no mesmo ponto onde a gente fez esse meio ponto alto, faremos um ponto baixo. Um ponto baixo no mesmo ponto onde está o meio ponto alto, e no ponto seguinte faremos um ponto baixíssimo. Desta forma, essa parte é a parte do focinho, assim termina. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto um fio de mais ou menos 30 centímetros. Terminada a parte do focinho, nós vamos fazer esse bordado aqui na frente. No meu caso, eu fiz um bordado, ó, igual no meu original, eu fiz aqui um bordado, mas no original, a receita que eu peguei, a artesã usou um narizinho de plástico, colocou um narizinho de plástico. Vou deixar a foto aqui para vocês verem. Se vocês quiserem usar, pode usar daquele lá. Eu, no meu caso, não tinha, então eu fiz um bordado desse narizinho meio triangular. Eu peguei um fio preto, no meu caso peguei um fio Anne preto, mas pode ser um fio qual que você preferir, e passei pela agulha de tapeceira. Fui aqui atrás, no meu narizinho, ó, esse fio aqui a gente pode cortar, ele rente aqui. Eu fui aqui atrás e passei o fio preto por um ponto. Bem aqui atrás, ó, passei por uma dessas argolinhas aqui de trás, sem pegar na parte da frente, ó, só a parte de trás. Passei o fio preto e fiz um nozinho. Fiz o nozinho, agora é hora de começar a bordar o nariz. Então, olhando mais ou menos aqui, ó, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazendo o meu narizinho. Bordei o nariz, agora a gente vai aqui atrás, ó. Tem um monte de fios aqui, mas tudo bem. A gente vai pegar a agulha, vamos passar por uma dessas argolinhas aqui de trás. Ó, o jeito que eu passei a agulha, do outro lado a agulha não aparece. Então, eu passei aqui sem fazer a agulha passar pelo outro lado. E vou fazer aqui 2 nozinhos de costura normal. Feito o nozinho, a gente corta esse fio aqui pequenininho. E pronto, a parte do nariz está pronta. É só colocar no nosso urso e vai ficar bonitinho. Entre a volta 48 e a 49, a gente colocou os nossos olhinhos de segurança. No meu caso, eu não coloquei, que eu estou sem. Então, a gente vai ver aqui onde é 48 a 49. Entre uma e outra, a gente vai marcar com um alfinetinho ou alguma coisa. No meu caso, se você já tiver com o olho, já está certinho. E vamos colocar o narizinho na volta de baixo. Então, digamos que essa aqui seja 48 e 49. Aqui vai ficar o olho. Na volta aqui de baixo, no caso seria a partir da 47, nós vamos colocar o nariz e costurar ele. Então, vou fazer todas as partes, vou costurar tudo aqui e eu volto com vocês para ensinar a fazer a echarpe do nosso ursinho. Voltei aqui com vocês com o meu urso quase pronto. Faltam 2 partes nesse urso, a echarpe e o rabinho aqui atrás. Ó. Eu coloquei, tem um rabinho aqui no meu, tem que colocar um rabinho nesse aqui também. Então, eu vou fazer com vocês primeiro a parte da echarpe e depois vou fazer com vocês o rabinho. A parte da echarpe é bem simples, ó. A gente vai usar, no meu caso estou usando o ouro velho linha Cleia dupla
e agulha 2 milímetros. Nós vamos fazer uma laçada inicial e 8 correntinhas. Fiz a laçada inicial, faço 8 correntinhas. Esta é a largura da nossa encharpe. Se vocês quiserem fazer mais grosso, mais fino, é só tirar ou aumentar correntinhas aqui. E lembrando também que se você estiver usando uma agulha mais grossa, talvez seja necessário fazer mais ou menos correntinhas, para ficar bem bonitinho no seu urso. Então, eu fiz aqui as minhas 8. Eu vou vir aqui na segunda corrente a partir da agulha, essa aqui é a primeira, eu vou na segunda, nela eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha que temos aqui no nosso cordão. Terminei aqui os meus 7 pontos baixos, que a gente fez 8 correntinhas, mas 7 pontos baixos, né? Que teve uma correntinha que a gente não trabalhou, a gente usou ela para virar. Então, eu vou fazer agora uma correntinha. E eu vou pegar aqui, ó, olhando de cima os pontos, temos um V. Este ponto baixo aqui, ele faz um V. Temos a argola deste lado e a argola deste outro lado aqui, deste lado. Nós vamos passar a agulha apenas por uma das argolas. Deixa eu fazer aqui minha correntinha. Nós vamos passar a agulha apenas por essa argola aqui, ó. Esta argola aqui. Desta forma. A argola, no meu caso, que é a da esquerda. Então, eu vou passar a agulha aqui e vou fazer um ponto baixo. Eu vou no próximo ponto, faço a mesma coisa. Tem um V, vou nessa argola aqui de trás e faço um ponto baixo. E vou repetindo novamente, ó. Vou no próximo ponto, pego apenas a argola aqui de trás e faço um ponto baixo. No próximo, apenas a argola de trás, um ponto baixo. Novamente, no próximo ponto, apenas a argola de trás, um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, pegando apenas a argola de trás. E no último ponto, opa, eu acho que aqui já fiz até o suficiente. Se a gente tem 7 pontos aqui na base, cada volta tem que ter 7 pontos também. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1. Então, eu vou olhar aqui por cima, vou ir na argola de trás e vou fazer um ponto baixo. Desta forma. Agora eu vou fazer novamente. Vou fazer uma correntinha para virar. Vou virar aqui. Vou passar a minha agulha apenas pela argola de trás dos pontos. Desta forma. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando aqui sempre a argola de trás. Como eu tenho 7 pontos na minha base, sempre vou ter 7 pontos. Em cada carreira eu vou ter 7 pontos. E eu vou ter que fazer aqui o suficiente para rodear o pescoço do nosso urso. Então, eu vou fazer fora de câmera, vou fazer várias vezes aqui, várias voltas dessa forma, sempre pegando aqui a argola de trás dos pontos, e depois sempre subindo uma correntinha, virando e fazendo novamente. No final, ele vai ficar com esse detalhe aqui, ó, com essas ranhuras aqui, e esse detalhe que é um detalhe um pouco mais elástico para o crochê. Vai ficar bem bonito a nossa encharpe. Então, eu vou fazer aqui as minhas voltas. São várias voltas. Cada urso é um tanto de voltas. Então, se o seu urso for maior, você vai precisar fazer mais voltas. No meu caso, eu vou ter que fazer aqui uns 25 centímetros, 30 centímetros mais ou menos, para rodear o pescoço do urso. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Eu já fiz aqui a encharpe do meu urso. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui em volta do pescoço, ó. Ele está no tamanho bom. E eu fiz a questão de terminar a última volta com o fio para a direita, igual o fio que eu comecei e fiz a laçada inicial. Porque agora a gente vai fechar aqui com pontos baixos e esse fio aqui já vai ficar escondido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a encharpe, vou juntar os pontos desta forma. Vou juntar as pontas dessa forma. E eu vou fechar com pontos baixos.
Vou passar aqui a agulha pelo primeiro ponto, passar a agulha pelo primeiro ponto da outra parte e vou fechar com pontos baixos. Vou puxar aqui e fazer um ponto baixo. Só que eu vou fazer isso já com o Sharp em volta no pescoço do urso, porque senão fica difícil depois colocar a Sharp. Então, eu vou pegar a Sharp, vou passar em volta do pescoço do urso, juntar aqui as duas pontas desta forma, passar a agulha pelo ponto, passar a agulha pelo ponto dessa ponta virada para mim, pelo primeiro ponto da outra ponta, eu vou fazer um ponto baixo, já pegando esse fio do início, colocando para o lado e escondendo. Passei a agulha, puxo aqui o fio e faço um ponto baixo. E faço a mesma coisa no próximo ponto. Passo a agulha pelo próximo ponto, pelo ponto aqui da parte de trás e faço um ponto baixo. Isso até a gente terminar essa parte, juntar essas duas partes, sempre escondendo este fio aqui. Passo aqui pelo terceiro ponto e vamos continuando até o final. Eu já cheguei aqui no final da minha volta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, eu vou cortar um fio pequenininho e fica pronta a nossa Sharp. Eu vou pegar esse fio aqui, o fio que a gente escondeu, que é o fio da laçada inicial, esse eu vou cortar bem rente. E este último fio, que é o que a gente usou para terminar, eu vou esconder ele por entre esses pontos baixos aqui. Depois que eu esconder ele, eu corto. E a Sharp é só a gente virar. A gente vira ela assim para esse lado e fica escondida a costura. Agora fica faltando apenas o rabinho do nosso urso. Então, eu vou fazer com vocês o rabinho e a gente termina o nosso urso. Bom, agora que a gente terminou a nossa Sharp, nós vamos para a parte do rabo do nosso urso. Eu vou usar aqui, continuar a usar a minha linha Cleia dupla e a minha agulha 2 mm. Nós fazemos uma laçada inicial e duas correntinhas. Agora, dentro da segunda correntinha, nós fazemos 6 pontos baixos. Lembrando que se você estiver usando uma agulha mais grossa, faça um círculo mágico com 6 pontos baixos. Feito 6 pontos baixos, nós vamos agora fazer na segunda volta um aumento em cada ponto de base, ou 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base. Como é uma coisa que a gente já fez em quase todas as partes, eu vou fazer aqui rapidinho, não vou me demorar. Fiz aqui o meu primeiro ponto e marquei o meu primeiro aumento, e agora é só a gente continuar fazendo até o final da volta. Bom, agora eu terminei aqui a minha segunda volta, nós vamos para a terceira volta, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. E assim vamos repetir até o final da volta. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Fiz aqui a minha terceira volta com um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Nós agora vamos fazer a quarta e quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. E essas vão ser as últimas voltas do nosso rabinho. Então, vou fazer aqui 2 voltas fechadas em pontos baixos e já venho com vocês. Eu já fiz aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos e agora o que eu vou fazer? Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 25 centímetros. Agora, é necessário apenas prender aqui atrás do nosso urso dessa forma, prender aqui assim, e fica pronto o nosso urso. Eu não vou prender aqui na câmera, vou prender fora de câmera, mas eu vou mostrar aqui como fica no meu original. Ficou assim, desta forma. E assim, termino o meu vídeo aqui com o ursinho polar de Sharp. Eu termino o vídeo por aqui. Lembrando para vocês, deem um like aqui no meu vídeo, deixem um gostei, comentem por favor se gostaram, se não gostaram. E também se inscrevam no canal, muito
por favor, porque eu quero muito chegar aos 1000 inscritos. E é isso. Essa é a aula que tenho aqui por hoje. Eu deixo aqui na descrição do vídeo o link da minha página do Facebook. E até uma próxima aula.